Parte E. O caminho da sabedoria pela chama trina. A mera aquisição de conhecimento, sem a sabedoria para discriminar sua utilização, como já observamos, não produz o tipo correto de fruto, mas a miúde torna-se uma atividade totalmente centrada no ego. Ou seja, adquirir conhecimento, sem saber para que utilizar, né? Aí a pessoa entra na vaidade de ficar mostrando, se mostrando, quanto conhecimento que eu tenho aqui, olha só como eu sou intelectual, né? Enfim. E aí o conhecimento dos mestres não pode se tornar isso, né? Precisa ter um propósito. Assim, quando a chama da sabedoria é utilizada por uma corrente de vida, evocada do coração de sua própria amada presença divina, e a escória do pensamento incorreto, tingida pelas emoções humanas, é eliminada das células da mente e do corpo mental inferior, então o caminho está livre, para que a grande sabedoria flua para a consciência do homem e para a sua utilização por ele. Se quiser entrar em contato com as fontes das universidades cósmicas, o homem necessitará de um coração puro. E aqui vocês veem um budinha, né, em meditação, com seu cálice esvaziado, para receber a sabedoria divina. Eu selecionei essa imagem também porque é uma criança, né? Assim, é uma imagem meio infantil e, como Jesus falou, somente aqueles que se tornarem como pequenas crianças entrarão no reino, né? É a mesma ideia que Saint Germain está trazendo aqui. Nós precisamos ter o coração puro como uma criança, esperando para receber as dádivas do Pai. Não negamos que as violentas rebeldias contra a causa de Deus Todo-Poderoso tomaram o céu pela força, como já foi dito, perfurando o véu através de meios psíquicos, drogas, rituais satânicos e magia negra. Eles penetraram para além das camadas habituais, empregando por vezes diversos elementos químicos, ervas e a farmacopeia humana, a fim de fugir à esfera da individualidade e das responsabilidades kármicas atuais, encontrando, todavia, apenas uma recompensa temporal em troca do roubo do fruto proibido, pois a lei não lhes permite manter seus ganhos mal adquiridos. Permitam-me mostrar que o caminho para o paraíso perdido, o caminho para o jardim do Éden e a árvore da vida, pode ser encontrado por meios legítimos e íntegros, através dos quais as satisfações do domínio da alma e da integridade pessoal, integração com o todo, são alcançados a cada passo do caminho. Isso é parte da sabedoria sagrada. Pois simplesmente adquirir poder sem compreender o significado da justiça e da misericórdia, como já procurei enfatizar a exaustão, constitui um erro pelo qual a existência é inteiramente responsável, tanto aqui como no futuro. Lembrando como o mestre finalizou a última aula, peçam menos por mais poder, né? Assim, não vou ficar pedindo tanto, Deus me dá mais poder, vamos pedir mais para que Deus nos dê a sabedoria para utilizar bem o poder que nós temos agora. Né? Isso foi uma instrução que o mestre deu no final da última aula e aqui ele está reforçando. Né? Não apenas adquirir poder, mas adquirir o correto uso desse poder. Né? Para isso nós precisamos de sabedoria. Então não adianta tomar o céu pela força, ir lá, elevar, se tomar uma droga, tomar alguma coisa lá que faz a gente expandir a consciência e ver, contemplar os mistérios do universo, depois chegar com todo esse poder, muitas vezes a gente vai utilizar erroneamente esse poder para a satisfação do nosso ego, dos nossos desejos egoístas. E aí com isso a gente não retém nada do que a gente experimentou ali naquelas esferas mais elevadas, né? Porque desperdiça a energia como se fosse um ralo, né? Assim, a energia vaza. Visto que o karma da humanidade torna responsável por tantas coisas, não vejo razão para complicar ainda mais as situações adquirindo poder sem alcançar a sabedoria para aplicá-lo corretamente, e o amor para refrear seus abusos egoístas. Ou seja, a gente já tá cheio de karma para resolver, né? Então não tem motivo para você buscar mais e mais poder para recair em ainda mais erros que você vai ter que se responsabilizar depois, né? Então, assim, todo o incremento de poder precisa estar equilibrado pela sabedoria e pelo amor. A sabedoria para saber aplicar, né, como utilizar corretamente, e o amor para refrear o egoísmo, né,
o poder dominador, o poder egoísta. Assim, né? Portanto, opto por fazer algumas sugestões aqui e agora, que creio eu, trarão luz para as almas e colocarão os alquimistas no caminho para uma esfera espiritual superior, bem como direcionarão seu uso correto da energia de Deus, aqui e agora, para a bênção de todos nesta oitava física perigosa. Alguns de vocês têm consciência de que a chama trina, que está sendo parcialmente interpretada nessa trilogia, representa apenas cerca de 4 milímetros no interior do coração humano. 4 milímetros. Tirem um momentinho para pensar o quanto é isso. 4 milímetros. É muito pequenininho, né? Assim, a chama trina é uma cabecinha de alfinete. Assim, né? Ela é composta de uma pluma azul, uma pluma amarela e uma pluma rosa de luz eletrônica radiosa e divina. Cada pluma é um foco manifesto das qualidades de Deus. E aí os mestres nos ensinam que a chama trina ela pode se expandir. No caso de Jesus, eles dizem que a chama trina dele chega a passar acima da cabeça e abaixo dos pés. Né? Mas essa chama ela nunca vai se expandir se ela não estiver equilibrada. Então o primeiro passo é equilibrar a chama trina, os 3 atributos, e aí depois disso expandir. A pluma azul do poder espiritual relaciona-se com a fé, a boa vontade e a intenção divina. A pluma amarela da sabedoria divina relaciona-se com a iluminação, a utilização correta do conhecimento, a expansão da inteligência da divindade para o cálice do coração e mente do aspirante honesto à santidade. A pluma rosa do amor divino é a coroa da vida, que proporciona a impregnação das qualidades da misericórdia, da compaixão, da justiça e da criatividade. O amor divino, como luz radiosa, também é a coroa da felicidade de Deus, por ele espargida através dos seus poderosos raios luminosos em todo o universo, esteja este consciente disso ou não. Então a gente precisa desses 3 atributos, né? Eles equilibram um ao outro e constituem uma ação integrada da divindade. E essa ação está ancorada fisicamente nos nossos corações, na nossa chama trina. Permitam-me ressaltar que a pluma amarela, como raios solares, ou radiação solar da iluminação divina que se encontra no interior de cada pessoa, liberada através do braço sul da cruz de Malta, como eixo entre os braços positivo e negativo da cruz, representa a chave secreta, por meio da qual o homem pode revelar sua própria chama da sabedoria. Então, na aula anterior, o mestre falou sobre a cruz de Malta, né? Quem quiser pode assistir lá. E ele relacionou o lado direito e o lado esquerdo da cruz com o azul e o rosa, e o braço sul, que é o braço por onde isso se derrama, com o raio amarelo, né? O raio da sabedoria. Então, aqui ele está retomando esse entendimento. Esta pluma central da chama tripartida da vida deve ser conscientemente expandida no interior do coração e da mente, através da invocação da presença do Eu Sou. Pois, como princípio animador da própria mente de Deus, ela é concedida livremente para ser usada por todos os que fizerem o chamado em nome do Cristo. E aqui na imagem vocês estão vendo a imagem do grande sol central, publicada pelo movimento do Eu Sou. É uma ótima imagem para a gente meditar na presença do sol central, na luz solar e na chama amarela da iluminação. Visualizando sua radiância amarelo-dourada atravessar os 4 corpos inferiores de uma pessoa diversas vezes por dia, o devoto inicia o processo de queimar o acréscimo de negação e densidade, purificando a mente, os sentimentos e a memória, reforçando assim o poder eletrônico revitalizador da verdade vital. Então a gente pode fazer essa invocação, né? Visualizar o nosso corpo, assim, visualizar todas as células assim, pulsando, né? Naquela integração da vida, o sangue fluindo nas veias, todo o elemental do nosso corpo, tudo envolvido por luz dourada, assim, brilhando, dourado como o sol. Assim, né? E isso vai nos revitalizar, nos dar energia renovada para continuar nesse processo, né, de queimar o acréscimo de negação e densidade, né? Purificar nossa estrutura, tanto física quanto dos outros 3 corpos inferiores. Né? À medida que ele assimila jubilosamente as chamas da sabedoria, estas deslocam e consomem a escória dos pensamentos e sentimentos errôneos,
anteriormente acumulados na mente humana, impedindo o fluxo da luz através da consciência humana, que até serem transmutados, continuam a ser inimigos de todo homem em busca da iluminação divina. Então a gente precisa transmutar, precisa abrir espaço, né? Precisa limpar a substância negativa para poder entrar no êxtase da chama da iluminação, que é o máximo da elevação das nossas energias, né? Os mestres ensinam que o raio dourado está ligado ao chakra da coroa, né? Então quando a gente eleva toda a nossa... eleva a Kundalini desde o chakra da base até o chakra da coroa, a gente entra na iluminação divina, no êxtase, né? E é por esse motivo que os santos manifestavam aquela aura de luz dourada ao redor da cabeça, né? É o fogo criativo de Deus elevado até o chakra da coroa na união com a mente de Deus. Jesus disse: assim os inimigos do homem serão seus familiares. E nenhuma outra casa multifacetada assemelhou-se mais aos pensamentos equivocados do homem. Não é necessário arrancar todas as ervas daninhas desses pensamentos errôneos de uma só vez, pois o trigo pode facilmente ser removido juntamente com o joio. Isso aqui é uma questão muito importante, tá? Às vezes a gente entra naquela revolta assim, vou acabar com tudo isso, e queima tudo e joga tudo fora. A gente acaba jogando fora também alguns dons, alguns talentos que nós adquirimos, mesmo por caminhos que a gente achava que eram errados, que a gente precisa abandonar, mas a gente tem insights, né? A gente está na busca. Então a gente precisa saber separar o que convém, o que vale a pena, o que nós podemos utilizar nas próximas etapas e o que precisa ser abandonado, né? Não jogar fora o trigo junto com o joio. Contudo, é fundamental reconhecer que algum nível de reavaliação e autoanálise é constantemente necessário, se o indivíduo quiser manter a verdadeira objetividade do alquimista e o padrão da eterna evolução na senda. Então, o verdadeiro alquimista, o verdadeiro cientista do espírito é aquele que se considera um eterno aprendiz, né? Ele está sempre pensando como que ele pode melhorar, examinando o que ele realizou e qual foi o resultado, como pode aprimorar, né? Sempre aberto à possibilidade de ter algo que ele ainda não conhece, que pode contribuir, né? Ouvindo as diferentes opiniões, as diferentes visões a respeito da verdade das pessoas que buscam, né? Das pessoas que estão buscando a verdade, né? Assim, sem preconceitos, com a cabeça aberta, buscando conhecimento, né? Aprendendo e evoluindo. Visto ter sido anunciado anos atrás que um grande número de magos negros havia sido retirado do planeta, alguns estudiosos acreditaram que o mundo estaria inteiramente livre da emanação do mal encarnado. Quando a unidade e a harmonia cósmicas existirem em toda parte, quando a crítica, a condenação e o julgamento tiverem cessado, quando a felicidade celestial penetrar o mundo e toda a luta chegar ao fim, eu poderei concordar. Entretanto, no momento, a presença de muitos magos negros que, através do livre-arbítrio, escolheram a senda da mão esquerda, é evidente na realização de atrocidades em escala mundial, juntamente com os cultos do prazer e os rituais das trevas envidando. Nunca vi essa palavra. Acho que tem um erro ou de digitação ou de tradução. Deixa eu checar aqui. Tentando, né? A tradução aqui. E rituais das trevas tentando suicídios psíquicos, né? Tentando de tentação, né? Quer dizer, rituais das trevas que tentam as pessoas a cometerem suicídios psíquicos. Tudo isso em movimento acelerado, no momento mesmo em que você está lendo minhas palavras. Assim é o mundo nos moldes de 1984. 1984 é um livro de George Orwell, né, que narra uma sociedade, na época que ele escreveu Futura, né, do ano de 1984, hoje já é passado, mas que é uma sociedade totalitária, onde o governo dita o que precisa ser feito, o que pode ou não ser acreditado, e todo mundo tem que obedecer, assim, né? Qualquer semelhança com o que estamos vivenciando hoje em dia não é uma mera coincidência, né? Esse escritor ele criou esse livro para denunciar, né, essas estratégias, essa dominação. E aí quando você vê, por exemplo, hoje no palco dos acontecimentos mundiais, uma visão que é cancelada, né? Aquela coisa assim, a pessoa manifesta uma visão e é cancelada, assim, né? Não tem mais emprego, todo mundo escarnece, joga fora tudo que aquela pessoa realizou, né? Isso aí é mais ou menos o que o mestre está narrando aqui, né?
É assim o mundo nos moldes de 1984, né? A gente que dita aí o que você pode falar, o que você não pode falar e fica quieto aí, obedece, cumpre o que eu tô falando. É os caídos, né? Assim, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Constitui o critério a ser aplicado ao cenário internacional e individual. Né? Então, se a pessoa está manifestando frutos de controle, dominação e cerceamento à liberdade de expressão, obviamente não é uma pessoa comprometida com a verdade e com a luz. As pessoas podem esconder-se durante algum tempo por trás da máscara de perfeição, mas a grande e inexaurível luz de Deus vai além de todas as máscaras e coloca cada ser em julgamento. Não há como escapar do karma nocivo, exceto evitando e fazendo o bem. Então, no campo da política a gente vê, né, assim, alguns seres que são muito assim, né, tem a cara de bonzinho, né, fala bem, tem palavras doces, né, aquela máscara de bonitinho, de perfeito, mas que por detrás é um lobo devorador, né. Assim, que todos os homens possam ter consciência de que é o seu dever e responsabilidade cultivar a preocupação consigo mesmo, porquanto, ao preocupar-se com os pensamentos que admitirá em sua mente e as motivações e sentimentos que admitirá na câmara do seu coração, ele será capaz de purificar seu universo mental e protegê-lo por meio da chama da pureza, promovendo maior benefício e serviço para os demais. Então é orar e vigiar, né? A gente protege a cidadela da nossa própria consciência para poder estar purificado, limpo, em contato com a mente divina, no equilíbrio da nossa chama trina e assim poder servir os nossos irmãos da melhor maneira possível. Pode porventura o cego guiar o cego? Como disse o Mestre Jesus, não cairão ambos na cova? A vontade franca e a disposição acentuada pelo decreto da sua palavra eliminam então todas as barreiras em seu ser e na consciência que, como vocês sabem, impedem o fluxo da chama da iluminação de Deus. Então a chave aqui é a vontade franca, a disposição dos nossos espíritos e que isso seja multiplicado e acentuado pelo exercício da palavra falada, pela ciência da palavra falada, pelos decretos, pelos mantras, pelas canções. Utilizem a chama violeta, roxa da liberdade. Acolham-na em cada átomo e célula do seu mundo. Peçam todos os dias a sua presença divina para obterem maior sabedoria e o aumento da chama da iluminação, bem como o seu uso correto. Em nome do Cristo e pela chama trina dentro do seu coração, exijam de seu grande eu divino um fluxo equilibrado de poder, sabedoria e amor. E vejam o que a vida fará por vocês. Né? Vamos lembrar bem dessa passagem aqui, né? Fazer invocações de chama violeta, né? Pedir para a nossa presença divina liberar maior sabedoria e mais chama da iluminação e correto uso dessa chama. E em nome do Cristo pedir para que o nosso próprio eu divino equilibre a nossa chama trina. Vocês podem utilizar o decreto equilibra a chama trina em mim. Tem um decreto dinâmico exatamente para esse intuito. Equilibra a chama trina em mim, equilibra a chama trina em mim, equilibra a chama trina em mim, amado eu sou. Equilibra a chama trina em mim. Não vou fazer o decreto completo aqui, mas existe um decreto lá no livro de decretos com esse intuito. Você pode utilizar também o decreto 0.06, que é sobre a chama trina, feito por Zaratustra, pelo mestre Zaratustra, e tem também o decreto 30.02, Introito a Sagrada Chama de Cristo, que também é um decreto para o equilíbrio da chama trina.